trazer aqui para apresentar este livro. É um prazer enorme que o faço, não só por sermos bem amigos há muitos anos, do tempo de Coimbra, mas por aquilo que estamos aqui a fazer. Eu penso que há certos contextos históricos em que eu acho que os escritores, muito mais que os cientistas sociais, dão conta de um país. Esses contextos são específicos e devem ser analisados com muito cuidado. Isto é, quando a gente lê um livro sobre um determinado país e fica a saber muito mais do que depois de ter lido dezenas de artigos feitos por sociólogos, por próprio, por economistas, por juristas, etc. E eu acho que isso faz-nos pensar. Porque eu penso não é porque nesses países, nesses contextos históricos, haja menos cientistas sociais. Não é por isso. É fundamentalmente porque as ciências sociais têm um certo reducionismo que normalmente reduz a realidade dos países a esqueletos de conceitos, no melhor dos casos, de preconceitos, no melhor dos casos, muito frequente, e que esses esqueletos são extremamente ineficazes para nos dar a conhecer, a entender por dentro uma determinada sociedade. E eu penso que nas sociedades que passaram pelo colonialismo, isso é particularmente grave, esse reducionismo, porque é de longa duração. Vem do tempo colonial, obviamente, onde determinadas dicotomias, onde determinados binarismos, como a gente sabe, branco, negro, colonialista, colonizado, colonizador, colonizado, nativo, indígena, assimilado, os próprios grupos étnicos, que em África foram de repente retratados pelas potências coloniais e os seus antropólogos, de uma maneira estática, quando os fluxos de populações naquele continente, na África Austral, eram constantes, riquíssimos e nunca captáveis na ideia de grupos étnicos fechados, como aconteceu no final do século XIX e que veio até ao nosso presente. Portanto, por todas estas razões, esse período foi um período realmente que fixou nesses esqueletos coisas que hoje a gente entende mal. Não quer dizer que há muito desse trabalho não tenha a sua validade, e tem alguma validade, mas não nos permite conhecer bem os países tal e qual como nós hoje os queremos conhecer. E o mais grave, de alguma maneira, é que isto não mudou estruturalmente depois das independências. Isto é, nós temos que pensar que pelos os acidentes da independência, e neste caso concreto, como sabem, estamos a falar do Império Colonial que durou mais tempo na história do mundo, enfim, na história do mundo europeu, digamos assim, estamos a falar de 1975 como fim, e não fim total, porque ainda tivemos Timor-Leste para liquidar, digamos, esse império, mas de facto este período pós-independência é um período muito problemático também, porque aquilo que a gente hoje diz naquilo que chamamos de estudos pós-coloniais, isto é, terminou o colonialismo político, mas mantiveram-se muitas ideias coloniais, não só na cabeça das anteriores potências europeias, como dentro dos próprios países. Ideias coloniais, binarismos também, hierarquias, racismos, etc., mantiveram-se. E, de alguma maneira, no nosso caso, no caso das colónias que se libertaram do colonialismo português, ainda foi mais grave, porque depois das independências entraram num processo violento, de guerra civil, pelo menos podemos falar nesses termos no caso de Angola e de Moçambique, e também aí os binarismos foram terríveis. E os tais esqueletos de conceitos e preconceitos, de parte a parte, foram dominantes durante um bom período. Não esqueçamos que Angola esteve 40 anos em guerra. É muito para um país, são muitas gerações e é muito tempo. E realmente aí nós vimos os movimentos de libertação, vejo, consoante, é que estão aqui mais velhos, lembram-se muito bem desse revolucionismo, movimentos de libertação versus agressores colonialistas ou terroristas versus forças da ordem. Não podem imaginar reducionismo mais forte do que este, que vigorou durante muito tempo. Muito obrigado pela vossa presença. O Boaventura não agradece porque ele, quando eu lhe sugeri que eu falasse do lançamento do livro, ele imediatamente me disse que me pagava um almoço. Portanto,
não houve qualquer seguimento da norma, porque em princípio quem devia pagar o almoço devia ser eu. Eu vou só fazer uma pequena revelação do laboratório deste livro. Primeiro, houve uma intenção de dar um percurso de delírio das personagens que eu desenhei. Mas sempre na ideia de que a escrita passaria à frente desse delírio, para que as personagens mais se reconstruíssem em termos de autorretratarem-se por mim. Acontece que a personagem mais apaixonante, pela beleza, pelo comportamento, pelo misticismo que ela implica, matou-se. Foi morta. Mas eu não a queria matar no texto. E passei muito tempo a tentar rever aquela situação, mas entendi que estava tão bem escrito. Eu chorava quando lia aquilo e disse, bem, ela vai ficar morta, mas vai ser a personagem principal até ao fim. Então essa ideia facilitou-me, porque foi só fazer uma ponte com matérias da tradição oral, matérias de casumbês, de espíritos, de histórias antigas, que foram colando e descolando com outras histórias, também da tradição, algumas que hoje se contam como a realidade, e portanto a personagem que morre no princípio do livro mantém-se até ao fim. E como o livro me estava a incomodar a meio, escrevi logo que também fiz isso com a Casa Nova, para nenhuma personagem se soltar mais do que aquilo que dizia. Pelo menos tinha que estar conforme ao fim que eu estava a dar, porque constantemente um delírio das personagens, com o cheiro da pólvora, os transtornos da guerra, a falta de comida, a falta de ar. E é sempre a tentativa de recuperação de novos costumes, pelo menos com o contacto de quem os mantinha, de quem sonhava com a escola, de quem sonhava com uma cidade limpa. Tudo isso ficou na mão das personagens. Portanto, eu não tenho nada a dizer sobre o livro. E mesmo pergunto, tenho que fazer as personagens.